Hoje vamos estudar um tema de muita importância. O que todo o adventista deve saber sobre 1888, e este tema está relacionado com a justificação pela fé. Hoje, a maioria do povo adventista não quer escutar as repreensões que ocorreram no passado. Mas nós, como adventistas do sétimo dia e historicistas, desejamos novamente voltar às nossas origens e aprendermos com a nossa história passada. Quantos do povo adventista atualmente sabem o que ocorreu com a Igreja Adventista em 1888? Pouquíssimos ouviram falar desta data e por isso ainda hoje não entendem a doutrina da justificação pela fé, que tão importante é para o povo remanescente. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 14, e vamos ler a partir dos versículos 6 até ao 9. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quando Deus tirou os israelitas da terra do Egito, para os levar para a terra de Canaã, foram enviados 12 espias para que pudessem ver a terra que herdariam. Mas a maioria deles se desanimaram porque viram gigantes, e quando informaram o povo, deram notícia que era impossível herdar aquela terra. E então se rebelaram contra Moisés e o questionaram, dizendo: por que nos tiraste da terra do Egito? Mas houve apenas 2 homens que creram nas promessas de Deus. E estes homens foram Josué e Caleb. Depois o relato conta-nos que o povo queria apedrejar a Josué e Caleb. Estes 2 homens, tementes a Deus, quiseram levar esta mensagem ao povo de Israel para poderem perpetuar a promessa. Todo o povo, excepto estes 2 homens, Josué e Caleb, pereceram no deserto porque não creram na promessa. O plano de Deus nunca foi que Israel vagueasse 40 anos no deserto, mas o plano era que rapidamente o povo entrasse na terra de Canaã. Mas devido às queixas do povo, devido à sua murmuração, ficaram vagueando 40 anos no deserto. E sabemos que daquela grande multidão que murmurou, somente 2 entraram. Esta história volta novamente a repetir-se no povo adventista. E neste estudo vamos voltar a falar desta história que se voltou a repetir. Tal como Deus deu uma mensagem a Josué e Caleb, também deu uma mensagem específica a 2 pioneiros adventistas por volta de 1888, em que eles traziam a mensagem de justificação pela fé ao povo adventista. Esses homens eram Alonso Trevier Jones e Elliot Joseph Waggoner. Neste estudo iremos fazer apenas um resumo da mensagem da justificação pela fé, que foi realçada na Assembleia da Conferência Geral de 1888, na cidade de Minneapolis. Além da Bíblia e do Espírito de Profecia, iremos apresentar fontes históricas como pelo menos 2 livros que abordam este tema. Existem muitos outros que foram escritos também, mas por questão de tempo não iremos citar outras fontes. Temos então o livro em espanhol, O que todo o adventista deveria saber sobre 1888, e também um livro, Portadores de Luz. Infelizmente, muitos que hoje se dizem adventistas nem sequer conhecem bem a data de 1844 e o que lá aconteceu. E muito menos quando falamos com eles sobre o que aconteceu em 1888 com o povo adventista. Se nos consideramos adventistas do sétimo dia, temos como obrigação conhecer bem o que, pelo menos nestas 2 datas, de 22 de outubro de 1844 e também o ano de 1888, ocorreu na nossa história denominacional como o povo de Deus. Atualmente levantou-se uma nova geração de adventistas que não conhecem o seu passado, a sua história. Existem também alguns que a conhecem, mas a interpretam de forma errada e acabam por rejeitar os verdadeiros factos históricos da nossa história como o povo de Deus. Isto é também um pecado contra o Senhor.
Juízes, capítulo 2 e versículo 10 diz o seguinte: E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E temos também aqui esta ilustração dos dois logos que caracterizam a Igreja Adventista do Sétimo Dia em épocas completamente diferentes. Do lado esquerdo temos o logotipo com 3 anjos dando a mensagem ao mundo. E temos do lado direito o logotipo atual, que não é mais nem menos do que um símbolo ecuménico. Mas, como verdadeiros adventistas do sétimo dia, nós só devemos ter e aceitar o logotipo que nos identifica como povo da proclamação da mensagem dos 3 anjos, pois o atual é um logotipo ecuménico, um logotipo que descaracterizou completamente a verdadeira mensagem adventista. E a história do antigo Israel se repete dentro do povo adventista na atualidade. Também hoje se levantou uma nova geração que não conhece ao Senhor, porque não conhecem a sua história. E se a conhecem, a rejeitam totalmente. Por isso, vamos voltar à história para podermos entender a mensagem dos 3 anjos que Deus enviou a este povo. Temos aqui do lado esquerdo uma cópia do boletim da Conferência Geral que foi efetuada entre 17 de outubro a 4 de novembro de 1888 na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos da América. Nesta Assembleia da Conferência Geral, Deus enviou a mensagem de justificação pela fé ao povo adventista. Nós sabemos que a justificação pela fé é fundamental para todos nós a fim de nos salvarmos. Nós apenas nos podemos salvar pela justiça de Cristo e não apenas pelas nossas obras. Cristo, ao cumprir a lei, nos dá o exemplo de que nós, através do seu poder, também podemos cumprir a lei de Deus na nossa vida. Alguns de nós até podemos perguntar: por que é que esta mensagem tão importante para a salvação só foi dada a partir de 1888? Será que Guilherme Miller e os outros pioneiros do movimento adventista não pregaram também sobre a justificação pela fé? É evidente que desde o princípio do movimento adventista, iniciado por Guilherme Miller e outros pioneiros, eles falaram sobre a justificação pela fé. E, mesmo antes do grande movimento adventista da década de 1840, reformadores também falaram da justificação pela fé. Mas, ao examinarmos a história adventista nos primeiros anos após 1844, esta mensagem da justificação pela fé foi-se perdendo no tempo. Começou a dar-se muita proeminência praticamente à lei, que Deus deu ao seu povo. Desde 1844 também tiveram a luz sobre o sábado, o santuário, o juízo investigativo, e eles focaram-se principalmente em guardar a lei. Isto é correto, mas por volta da década de 1860 a 1870 tinham perdido de vista a Jesus, pois se tinham praticamente centralizado em guardarem a lei, mas praticamente sem Cristo. Temos aqui neste slide o mapa dos Estados Unidos e podemos localizar a cidade de Minneapolis no estado de Minnesota. É um estado no norte dos Estados Unidos que faz fronteira com o Canadá. Na década de 1870-1880, muitos perderam de vista a Jesus. Temos aqui este livro que tem bastantes bases históricas sobre o que ocorreu em 1888. E na página 10 é-nos dito o seguinte: gradualmente, Jesus começou a desvanecer-se tanto na visão como no pensamento dos adventistas do sétimo dia. Uma experiência pessoal de amor com Jesus era algo em que pouco se pensava. Nas décadas de 1870 e 1880, muitos adventistas haviam perdido Jesus de vista por completo. Guilherme Miller pregou sobre a justificação pela fé, mas provavelmente não pregou o suficiente, mas pregou no sentido que Cristo estava iminentemente para voltar à Terra em 1844. Mas com o passar dos anos, o povo adventista, na década de 1860, 1870, praticamente só pregavam acerca da lei. Pregavam também sobre a mensagem dos 3 anjos, mas centralizavam praticamente tudo na lei de Deus, porque tinham perdido praticamente de vista a Jesus. Vejamos o que a Mensageira do Senhor nos diz no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 516. Anseio ver nossos pastores se demorarem mais na cruz de Cristo.
o coração enternecido e subjugado pelo incomparável amor do Salvador, amor que inspirou o sacrifício imenso. Se, a par da teoria da verdade, nossos obreiros se demorassem mais sobre a piedade prática, falando inspirados por um coração possuído do Espírito da verdade, veríamos muito mais almas se arrebanharem em torno do estandarte da verdade. A mensageira do Senhor aqui está fazendo uma exortação aos ministros para que falem mais sobre o sacrifício de Cristo ao ter dado a sua vida por nós. Aqui vemos que já existia uma exortação em relação a se ter perdido de vista a Jesus por volta dos anos de 1860 e 1870. A maioria dos membros da Igreja cria na justificação pela fé como uma teoria abstrata. Davam-lhe o seu acordo intelectual, mas faltava-lhes a experiência viva que lhes daria paz e alegria na vida cristã cotidiana. Quase sem se aperceberem, tinham-se deixado arrastar para o legalismo, agarrando-se tenazmente às doutrinas, mas sem uma experiência vibrante de Jesus como seu Salvador pessoal. A maioria dos membros da Igreja, nesta década, acreditavam na justificação pela fé, mas apenas como uma teoria abstrata. E porquê? Porque não a viviam na prática. O povo adventista, na sua grande maioria, já nesta altura, se tinha tornado legalista porque não tinham tido uma experiência real com Cristo. Por isso, a mensageira do Senhor, a partir de 1888, começou a falar muito mais sobre a justificação pela fé do que em anos anteriores, porque o povo estava carente dessa mensagem. Mas Deus, como já dissemos, deu principalmente esta mensagem a dois jovens pastores naquela altura, e foram eles Jones e Waggoner. Mas quem foi realmente então Alonso Xavier Jones? Jones, um homem alto, converteu-se ao adventismo. Depois de conhecer a mensagem adventista, enquanto estava no exército no estado de Washington, passava o seu tempo livre no quartel a estudar história e a Bíblia. Ele havia acumulado uma grande quantidade de conhecimento. Quando saiu do exército em 1873, foi batizado e começou a pregar a mensagem adventista na costa oeste dos Estados Unidos. Apesar de ter sido um militar, Jones foi tocado pela mensagem adventista, ao ponto de ter deixado o exército e tornar-se um ministro adventista do sétimo dia. Por volta de 1884, ele começou a pregar sobre a justificação pela fé. Pelo facto de ter estado então no exército, ele era um homem de disciplina, um homem com uma voz potente, era um homem alto e imponente. Temos também agora aqui a resenha de outro pastor, Waggoner. Este homem, ao contrário de Jones, era adventista de segunda geração, porque o seu pai tinha sido o editor da revista Sinais dos Tempos. Waggoner, de baixa estatura, era filho de J. H. Waggoner, antigo editor da revista Science. Ele era um médico que se tornara pastor. Em 1884, foi nomeado editor assistente do periódico sob a direção de seu pai. Quando, em 1886, o pastor Waggoner, pai, foi enviado à Europa para fortalecer os crentes de lá, Jones e Waggoner foram deixados como co-editores da Signs of the Times. Pelo facto de Jones e Waggoner, nos meados da década de 1880, de serem os editores da revista Sinais dos Tempos, tornaram-se então conhecidos nas igrejas adventistas e assim tinham acesso aos púlpitos para pregar a mensagem da justificação pela fé. Começaram a pregar sobre o livro de Gálatas, o livro de Romanos, 1ª a 2ª a Coríntios, realçando os aspectos da justificação pela fé que anos anteriores os ministros adventistas tinham perdido de vista. No livro Testemunhos para Ministros, da irmã White, ela fala-nos também um pouco deste tema da justificação pela fé dada por estes homens. E na página 91 podemos ler o seguinte: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem
devia pôr de maneira mais proeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Isto foi o que escreveu o mensageiro do Senhor neste precioso livro, Testemunhos para Ministros. Esta é a mensagem que deve ser dada ao mundo, e esta mensagem faz parte da mensagem do terceiro anjo, a verdade presente para este tempo. A mensagem do terceiro anjo abrange não falarmos só sobre a marca da besta, sobre a lei dominical, mas parte desta mensagem também abarca a mensagem da justificação pela fé que foi apresentada em Minneapolis. Os envolvidos nesta reunião em Minneapolis foram primeiramente a mensageira do Senhor, que nessa altura tinha 61 anos. O presidente da Conferência Geral de então era o pastor George Butler. Temos também os pastores Stephen Nelson Haskell, Uriah Schmidt, que era o editor da Review and Herald, os dois homens que já tínhamos mencionado, Waggoner, com 33 anos, e Jones, com 38 anos, e Prescott. Estas pessoas tiveram um papel importante na Assembleia da Conferência Geral em 1888. Poderíamos colocar aqui outras pessoas, mas os que tiveram mais proeminência foram precisamente estes que vemos aqui nas fotos. Esta reunião foi realizada em Minneapolis em 17 de outubro de 1888, às 9 horas da manhã. O presidente, pastor George Butler, estava ausente por um motivo de doença e o secretário deu início à reunião. O pastor S.N. Haskell foi eleito presidente temporário e a reunião foi aberta com uma oração feita por Uriah Schmidt. Nesta Assembleia da Conferência Geral, houve uma controvérsia em relação à interpretação da lei em Gálatas. Os pastores Jones e Waggoner apresentaram a mensagem de justificação pela fé, principalmente baseada no livro de Gálatas e Romanos. Mas em relação ao livro de Gálatas, foi aí onde se instalou a controvérsia, e isso foi motivo de debate. Vamos ler o capítulo 3 de Gálatas e o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E vejamos agora o que é que o Espírito de Profecia nos fala sobre esta lei em Gálatas. Temos aqui o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, e na página 167 diz-nos o seguinte: nessa reunião foi apresentado aos pastores o assunto da lei em Gálatas. Este assunto foi exposto à Assembleia 3 anos antes. Aqui podemos ver que o ponto de controvérsia era acerca da lei em Gálatas. Mas, como vemos, 3 anos antes este assunto já tinha sido exposto na Assembleia. Mas em 1888 o conflito de ideias tornou-se bastante amargo. Jones e Waggoner estavam a ensinar que esta lei em Gálatas, o apóstolo Paulo, ao falar de tutor, se refere à lei moral, aos 10 mandamentos. Mas por volta da década de 1860 a 1870, os adventistas naquela altura interpretavam este texto de Gálatas como sendo a lei cerimonial. Vamos agora servir-nos do livro Portadores de Luz para extrairmos alguns dados históricos sobre o que se passou nessa Assembleia da Conferência Geral em 1888. Na página 178 diz-nos o seguinte: na sede em Battle Creek,
dois administradores respeitados ficaram cada vez mais perturbados com os novos ventos que sopravam do oeste. O presidente da Conferência Geral, George Butler, e o editor da Review, Uriah Schmidt. Esses homens discordavam especificamente da exegese de Gálatas promovida por Waggoner e Jones. Vemos logo aqui que tanto o presidente da Conferência Geral como o editor da Review and Herald discordavam da posição de Waggoner e Jones sobre a lei em Gálatas. E esses homens da liderança disseram a Waggoner e Jones que eles não podiam pregar essa mensagem sem primeiramente terem consultado a Conferência Geral. Mas houve também outra controvérsia, mas referente à profecia. Continuemos a ler o mesmo livro e na mesma página 178. Além disso, Schmidt estava preocupado com Jones, com base num extenso estudo histórico, estava a apontar que os adventistas tinham-se enganado ao identificar os hunos como um dos 10 reinos profeticamente escritos em Daniel 7. Jones acreditava que os alamanos deveriam ter substituído os hunos. Então podemos ver que a controvérsia não se limitava apenas à lei em Gálatas de 3:24, mas também abrangia a interpretação que Jones dava a Daniel 7 em relação a um dos 10 chifres. Ele dizia que um dos 10 chifres não se referia aos hunos, mas sim aos alamanos. E quem naquela altura mais conhecia da profecia era Uriah Schmidt. Por isso, isto provocou um debate em relação também ao ponto de controvérsia sobre Daniel 7. Mas, acima de tudo, a lei em Gálatas foi o grande ponto de debate nessa Assembleia da Conferência Geral. Vamos continuar a ler mais dados históricos sobre 1888. O conceito de justificação pela fé defendido por Jones e Waggoner envolvia o termo lei na Epístola aos Gálatas. Eles queriam que se referia ao Decálogo e não à lei cerimonial. A ideia comum entre os adventistas nessa época era que se aplicava apenas à lei cerimonial. Joseph Waggoner, o pai de Elliot Waggoner, também pregou acerca desta mensagem. Ele apresentou a lei por volta de 1860 e ele também dizia que esta lei em Gálatas era a lei moral. Nesta altura, através do pastor George Butler, ele dizia que a irmã White havia dito anteriormente que a lei em Gálatas 3:24 se referia à lei cerimonial. E ele afirma isto dizendo que recebeu uma carta da irmã White dizendo que a lei em Gálatas se referia à lei cerimonial. Então, este argumento foi utilizado por George Butler contra Elliot Waggoner para lhe dizer que a mensageira do Senhor não defendia a sua ideia. O pastor Waggoner pediu então que ele lhe mostrasse essa carta, mas George Butler tentou encontrar a carta, mas não a conseguiu. E disse à mensageira do Senhor que ela tinha dito que a lei em Gálatas era a lei cerimonial. Mas a irmã White disse que não se recordava de ter escrito algo sobre a lei em Gálatas. Já em 1886, George Butler, não tendo encontrado uma resposta, publicou em 1886 um folheto que falava sobre a lei em Gálatas. E com esse folheto persuadiu a Conferência Geral a apoiá-lo. Isto podemos ler no livro Portadores de Luz, na página 179. No verão de 1886, Butler apelou a Ellen White, que estava então numa missão de 2 anos na Europa, para ver se ela tinha alguma luz sobre o assunto da lei mencionada em Gálatas 3. Não recebendo nenhuma resposta imediata, Butler persuadiu a sessão da Conferência Geral de 1886 a estabelecer uma comissão teológica de 9 membros para considerar os pontos de vista divergentes. Foi feita então uma reunião na sessão da Conferência Geral em 1888. E Butler e Schmidt disseram que a lei em Gálatas era a lei cerimonial. E tentaram convencer os pastores Jones e Waggoner.
E aqui já estava preparado então o caminho para a controvérsia na Assembleia que viria a ocorrer passado 2 anos, em 1888, na cidade de Minneapolis. Mas, inicialmente, o atual pastor e presidente da Conferência Geral, o pastor Butler, não pôde comparecer por motivos de doença. Mas continuemos a ler o livro Portadores de Luz. A malária e o esgotamento nervoso, causado por anos de trabalho excessivo, impediram Butler de assistir à sessão de Minneapolis. Mas do seu leito de enfermidade em Battle Creek, o presidente da Conferência Geral enviou um telegrama para os seus principais apoiantes, homens como Uriah Schmidt e J.H. Morrison. Muitos delegados, muitos líderes foram então à cidade de Minneapolis e tinham um preconceito contra Jones e Waggoner. Continua o mesmo livro a dizer, mas agora na página 180 ao seguinte. Muitos dos delegados do Congresso de Minneapolis vieram com um forte preconceito contra os jovens do Oeste, que eram vistos como desafiando tanto a liderança da Igreja como as crenças básicas da denominação. A grande maioria dos líderes achavam então que estes jovens pregadores estavam desafiando as crenças da Igreja Adventista e nem sequer tinham escutado o que eles pregavam, mas já tinham nutrido um preconceito contra estes jovens obreiros. E hoje, meus irmãos, acontece a mesma história no povo adventista. Muitos começam a estudar a mensagem dos 3 anjos e a apresentarem aos irmãos e aos pastores. Mas estes começam a levantar calúnias contra aqueles que atualmente desejam avivar a mensagem dos 3 anjos, a mensagem da justificação pela fé entre o povo adventista. E essa grande oposição vem também da parte dos líderes que se sentem incomodados com uma mensagem que não pregam e nem querem deixar os outros pregar. E assim pretendem que o povo continue na ignorância. E assim o povo vê aqueles que pregam a mensagem da mensagem verdadeira adventista como sendo dissidentes. E isto é muito triste, meus irmãos. O nosso povo, infelizmente, não aprende com a história e por isso continua a cometer os mesmos erros que ocorreram em 1888. Então, nesta Assembleia da Conferência Geral em 1888, o pastor Jones teve a palavra e apresentou o tema de Daniel 7 e disse que, ao ter se aprofundado nesse assunto com dados históricos, chegou à conclusão que um dos 10 chifres não era os hunos, mas sim os alamanos. O pastor Jones tinha, de facto, mais argumentos e conhecimentos históricos do que Uriah Schmidt. E isto devido à diferença de idades que havia entre estes 2 ministros. Isto se tornou um pouco incómodo para o pastor Schmidt ter de admitir que estava errado neste ponto histórico da profecia. Mas o tema central desta Assembleia da Conferência Geral não foi sobre Daniel 7, mas sim sobre a lei em Gálatas, no capítulo 13 e versículo 24. E durante essa Assembleia, o pastor Kilgore pronunciou umas quantas palavras, que diz o seguinte. A certa altura dos trabalhos, o pastor R.M. Kilgore, membro da Comissão Executiva da Conferência Geral, propôs que qualquer outra discussão sobre a justificação pela fé fosse adiada até algum tempo depois, quando o pastor Butler pudesse estar presente. A senhora White imediatamente se levantou, protestando que a obra de Deus não deveria esperar por homem algum. As apresentações de Waggoner continuaram. A mentalidade predominante naquela altura nos líderes da Igreja Adventista era que, sem a aprovação do presidente da Conferência Geral, não se podiam tomar decisões acerca de pontos doutrinários. E contra isto o mensageiro do Senhor se opôs. Então os pastores Waggoner e Jones puderam apresentar a mensagem da justificação pela fé em união com a lei de Deus. Mas houve oposição, mesmo assim. E o livro então continua a relatar-nos mais incidentes. A principal tentativa de responder ao raciocínio de Waggoner foi feita pelo pastor J.H. Morrison durante o Congresso. Ele começou argumentando que os adventistas sempre acreditaram e ensinaram a justificação pela fé, o que era tecnicamente verdadeiro, embora Morrison
não tenha reconhecido que essa doutrina vital havia sido obscurecida pela forte ênfase dos adventistas na obediência à lei. A obsessão pela guarda da lei era tão enfatizada na igreja naquela altura que eles achavam que nunca tinham deixado de ensinar a justificação pela fé. E como Jones e Waggoner enfatizavam a justificação pela fé, os antigos líderes achavam que estes jovens pastores estavam renegando a lei de Deus para um plano secundário. Os sermões de Jones e Waggoner não foram registados no sermão da Conferência Geral. Waggoner foi o principal orador sobre Cristo e sua justiça no Congresso. Um de seus livros, publicado logo após o Congresso, leva o título Cristo e sua justiça. Waggoner e Jones argumentaram que o Redentor vai além do perdão dos pecados. O crente que aceita Jesus como seu substituto e seu fiador de salvação aprende a conhecê-lo como seu exemplo e como seu capacitador da vitória sobre o pecado, que está firmemente ancorado na encarnação de Cristo. Isto é, em essência, o que se apresentou no Congresso de 1888 em Minneapolis. Como já tínhamos visto, os adventistas estavam apresentando o tema da justificação pela fé como uma teoria abstrata. O foco era quase 100% na lei e no sábado, e perderam de vista a justiça de Cristo. Mas estes dois jovens pregadores apresentaram a verdadeira justificação pela fé como o centro da nossa salvação. Esta verdadeira justificação pela fé mostra-nos Cristo como o nosso exemplo em tudo, que nos dá o poder de vivermos uma vida sem pecado, guardando a lei na sua totalidade. Vejamos o que Waggoner escreveu no seu livro Cristo e sua justiça. O facto de Cristo ter tomado sobre si a carne, não de um ser sem pecado, mas do homem pecador, ou seja, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita, é visto na afirmação de que ele era da descendência de Davi, segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Isto é parte do que ele apresentou no Congresso em 1888. Waggoner está a apresentar a natureza de Cristo. Ele se centralizou na pessoa de Cristo. Pregou que ele é o nosso substituto, o nosso exemplo, para que também possamos vencer o pecado e vivermos a santidade como Cristo também viveu. Hoje, infelizmente, dentro da Corporação Adventista e em alguns ministérios de sustento próprio, esta mensagem da verdadeira justificação pela fé é totalmente rejeitada. E porquê? Porque alteraram a doutrina da natureza humana de Cristo. Há várias décadas que ensinam que Cristo tomou a natureza não caída de Adão e, portanto, não pode ser o nosso exemplo em tudo. E assim ensinam que os salvos pecarão até Jesus voltar. E com este ensino estão dizendo que a lei não pode ser completamente cumprida nesta vida. Isto foi precisamente o que Satanás insinuou sobre a lei de Deus. Waggoner encorajou os seus ouvintes e leitores com a afirmação: podeis ter o mesmo poder que ele teve, se o desejardes. Ele foi concebido com enfermidades, mas não pecou, porque o poder divino habitava constantemente nele. Waggoner ansiava que o indivíduo, cheio do Espírito Santo, com os olhos postos em Jesus, obtivesse a vitória sobre o pecado. Que possibilidades maravilhosas existem para o cristão, exclamava ele. Por muito que Satanás lute contra ele, atacando pelo seu lado mais fraco, ele pode habitar à sombra do Todo-Poderoso e ser cheio da plenitude da força de Deus. Aquele que é mais forte do que Satanás pode habitar em seu coração continuamente e, assim, observando os ataques de Satanás de uma fortaleza, ele pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós podemos vencer o pecado não pelas nossas próprias forças,
pois a nossa justiça são como trapos de imundície. Mas podemos vencer pelo sangue de Jesus, por meio do seu exemplo e por meio do seu poder em nós. Esta foi a mensagem apresentada em 1888 na Assembleia da Conferência Geral. Esta mensagem também estava relacionada com o santuário. De acordo com Jones e Waggoner, a vitória sobre o pecado é inerente a uma compreensão correta da verdade sobre o santuário. Ellen White partilhava desta ideia em seu sermão de 20 de outubro de 1888, o primeiro sábado do Congresso de Minneapolis. Ela disse: Cristo está agora no santuário celestial. O que está Ele fazendo? Ele está a fazer expiação por nós, purificando o santuário dos pecados do povo. O primeiro pilar da mensagem adventista é referente à purificação do santuário, e isto ocorreu em 1844. A mensagem do santuário está intimamente ligada com a mensagem da justificação pela fé. E ao desprezarmos a doutrina do santuário, estamos anulando a doutrina da justificação pela fé também. Na Review on the Herald, em 1 de abril de 1890, a serva do Senhor escreveu o seguinte: Vários me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Deus tem luz para o seu povo, e todos os que a aceitarem verão a pecaminosidade de permanecer numa condição morna. Eles atenderão ao conselho da testemunha verdadeira quando ele diz: Sede, pois, zelosos e arrependei-vos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não estamos ainda santificados, mas desejamos chegar a esse nível, e esta mensagem de justificação pela fé nos leva à santidade. E por isso Deus a enviou ao seu povo para o preparar para receber a chuva serôdia. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 168, diz o seguinte: O pastor E. J. Waggoner teve o privilégio de falar claramente e de apresentar seus pontos de vista sobre a justificação pela fé e a justiça de Cristo em relação com a lei. Isso não era nova luz, mas velha luz colocada onde devia estar na mensagem do terceiro anjo. Qual é o teor dessa mensagem? João vê um povo. Ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Então, a mensageira do Senhor nos diz aqui que esta mensagem sobre a justiça de Cristo não era uma nova luz, mas uma antiga luz que tinha sido perdida de vista e que estava dentro da mensagem do terceiro anjo. A fé de Jesus tem sido passada por alto e tratada de modo indiferente e descuidado. Ela não tem ocupado a posição proeminente em que foi revelada a João. A fé em Cristo como a única esperança do pecador, em grande parte tem sido omitida, não somente nos sermões proferidos, mas também na experiência religiosa de muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo. O povo de Deus, nesta altura, tinha perdido a Jesus de vista e, por isso, tinha uma experiência espiritual muito débil. E não é também o que hoje acontece com o professo povo de Deus, meus irmãos? Muitas vezes relegamos esta mensagem de Laodiceia para a corporação adventista. Mas será que nós também não estamos mornos espiritualmente? Será que dentro de nós ainda existem pecados acariciados? Falta de amor pelas almas que perecem sem conhecimento da nossa mensagem? Podemos até pregar a mensagem da justificação pela fé em teoria, mas será que a estamos vivendo nas nossas vidas? Nessa reunião, eu dei testemunho de que a mais preciosa luz irrompera das Escrituras na apresentação do grande assunto da justiça de Cristo relacionada com a lei, que constantemente devia ser mantido diante do pecador como sua única esperança de salvação.
Isso não era nova luz para mim, pois me adviera de uma autoridade mais elevada durante os últimos 44 anos. E eu a apresentei a nosso povo pela pena e pela voz, nos testemunhos de seu espírito. Mas bem poucos tinham correspondido, a não ser por assentimento aos testemunhos dados sobre este assunto. Na realidade, muito pouco foi dito e escrito sobre esta importante questão. Os sermões de alguns podem ser corretamente retratados como semelhantes à oferta de Caim, destituídos de Cristo. Aqui vemos que a Mensageiro do Senhor já dava esta mensagem há muitos anos atrás, mas infelizmente muitos não reconheceram a importância desta mensagem. Vamos ver então que apoio deu a Mensageiro do Senhor a estes homens, Jones e Waggoner. Já me perguntaram, o que é que acha desta luz que estes homens estão a apresentar? Ora, eu tenho-vos apresentado isso nos últimos 45 anos, os encantos incomparáveis de Cristo. É isto que tenho tentado apresentar às vossas mentes. 45 anos antes, o Senhor já havia apresentado a Irmã White esta mensagem, dada por estes homens. E esta carta foi escrita em 1889, precisamente um ano depois da Assembleia de Minneapolis. Continuemos a ler o que ela escreveu nesta carta. Quando o irmão Waggoner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre este assunto que ouvi de qualquer boca humana, com exceção das conversas entre mim e meu marido. Eu disse a mim mesma, é porque Deus me apresentou isso em visão que eu vejo isso tão claramente e eles não conseguem ver porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu tive. E quando o outro o apresentou, cada fibra de meu coração disse Amém. A Mensageira do Senhor disse então que a mensagem que foi dada por Jones e Waggoner vinha da parte do Senhor. O Dr. Waggoner falou-nos diretamente. Há uma luz preciosa no que ele disse. Eu vejo a beleza da verdade na apresentação da justiça de Cristo em relação à lei, da maneira como o doutor a colocou diante de nós. Muitos de vós dizem que é luz e verdade. No entanto, não o haveis apresentado dessa forma antes. O que foi apresentado harmoniza-se perfeitamente com a luz que Deus achou por bem dar-me durante todos os anos da minha experiência. Vemos aqui a relação que existe entre a justiça de Cristo e a lei. E esta relação da justiça de Cristo com a lei é o nosso terceiro pilar, a relação entre a lei de Deus e a fé de Jesus. Vejamos agora o que nos diz a Review on the All de 3 de setembro de 1889, no 10º parágrafo. A presente mensagem, justificação pela fé, é uma mensagem de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. É a mensagem da justificação pela fé, meus irmãos, que nos conduz para a santidade. Por isso o inimigo de tudo faz para que esta mensagem não chegue ao nosso povo. Hoje, a instituição adventista e alguns falsos ministérios de sustento próprio dizem que nesta vida é impossível atingirmos a santidade, ou seja, deixarmos de pecar. E com isso, esses pregadores estão precisamente anulando a mensagem da justificação pela fé. Pregam uma falsa justificação pela fé, afirmando que nós não podemos deixar de pecar nesta vida, que não podemos cumprir integralmente toda a lei de Deus. Ellen White expressou tristeza pelo facto do Congresso estar a chegar ao fim e não ter sido feita uma única confissão, não ter sido feita uma única abertura para o Espírito de Deus entrar. E acrescentou: qual é o objetivo de todos nós nos reunirmos aqui e termos os nossos irmãos ministros se eles estão aqui apenas para tirar o Espírito de Deus ao povo?
esperávamos que houvesse aqui uma aproximação a Deus. Talvez pensem que têm tudo o que querem. Se os ministros não recebem a luz, quero dar uma oportunidade ao povo. Talvez eles queiram receber a luz. Infelizmente, os ministros tinham rejeitado esta mensagem da justificação pela fé. Eles não fizeram nenhuma confissão de arrependimento. A irmã White então esperava que todos eles dissessem amém nesta mensagem, tal como ela o fez. Mas a liderança não fez qualquer confissão, porque Deus não estava nos seus corações. E assim o Espírito Santo não poderia operar porque eles o tinham rejeitado. Tinham rejeitado esta mensagem que levava à santidade. Como rejeitaram esta mensagem, ela própria, a irmã White, levaria esta mensagem ao povo. Com profunda tristeza, Ellen White percebeu que não foi permitido ao Espírito de Deus ser o líder invisível deste Congresso. O seu controle teria removido as divisões e enchido todos de amor divino. Mesmo depois disso, ela se lembrou desse congresso com dor. Ela escreveu: fui instruída que a terrível experiência do Congresso de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes na verdade presente. Este foi um dos capítulos mais tristes do nosso povo adventista. Alguns mais tarde vieram a confessar que estavam errados e ao terem rejeitado esta mensagem. Mas alguns nunca a aceitaram. E alguns outros que tinham aceito vieram novamente a rejeitar mais tarde. Vejamos agora esta confissão da Mensageira do Senhor que foi escrita na Review and Herald de 27 de maio de 1890. Cristo registou todos os discursos duros, orgulhosos e zombeteiros proferidos contra seus servos como contra si mesmo. Ela está aqui a referir-se à Assembleia da Conferência Geral de 1888. A maioria dos delegados zombaram dos mensageiros de Deus e também da Mensageira do Senhor devido à mensagem da justificação pela fé que foi apresentada nessa Assembleia. Mas eles não estavam a rejeitar os mensageiros, mas ao próprio Senhor. Vamos ler agora um excerto de uma carta que a irmã White escreveu ao seu sobrinho Franklin Belden em 1892. Porque ele também esteve nessa Assembleia e também tinha sido uns que tinham rejeitado a mensagem. Foi-me mostrado que nenhum dos que nutriam o Espírito manifestado naquela reunião voltaria a ter luz clara para discernir a preciosidade da verdade que lhes foi enviada do céu, até que humilhassem seu orgulho e confessassem que não eram movidos pelo Espírito de Deus, mas que sua mente e coração estavam cheios de preconceitos. O Senhor desejava aproximar-se deles para abençoá-los e curá-los das suas apostasias, mas eles não quiseram ouvir. Eles eram movidos pelo mesmo Espírito que inspirou Coré, Datã e Abirão. Esta passagem mostra-nos claramente que todos nós que não nos humilhamos e que permanecemos no nosso orgulho e também com preconceitos, somos movidos pelo mesmo Espírito daqueles que se rebelaram contra o Senhor no deserto e também não entraremos na Canaã celestial. A.T. Jones recordou que as pessoas presentes em Minneapolis se dividiram em 3 grupos. Primeiro, aqueles que aceitaram de todo o coração as apresentações sobre a justificação pela fé. Segundo, aqueles que as rejeitaram. E terceiro, aqueles que permaneceram indecisos sobre o assunto. Infelizmente, foi o ponto número 2 que mais se destaca pela negativa. O livro Testemunhos Especiais para Ministros, volume 6, diz-nos o seguinte: todo o universo do céu testemunhou o tratamento vergonhoso de Jesus Cristo, representado pelo Espírito Santo. Se Cristo estivesse diante deles, eles tê-lo-iam tratado de forma semelhante à que os judeus trataram Cristo. Vejam que aqui não fala sobre o tratamento que foi dado a Jones e a Wagner, mas sim foi dado a Jesus Cristo ao ser representado na pessoa do Espírito Santo.
A rejeição desta mensagem foi de tal forma grave que a mensageira do Senhor a equiparou à rejeição feita pelos judeus com Jesus Cristo. Quando me propus a deixar Minneapolis, o anjo do Senhor apareceu ao meu lado e disse: não é assim. Deus tem uma obra para tu fazeres neste lugar. O povo está a agir sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Coloquei-te na tua devida posição, que aqueles que não estão na luz não reconhecerão, não darão ouvidos ao teu testemunho, mas eu estarei contigo. A minha graça e o meu poder sustentar-te-ão. Aqui vemos novamente uma comparação do povo de Deus em 1888 com a reunião que Coré, Datã e Abirão também tiveram no povo de Israel. Não é a ti que eles desprezam, mas aos mensageiros e à mensagem que envio ao meu povo. Eles têm mostrado desprezo pela palavra do Senhor. Satanás cegou-lhes os olhos e perverteu-lhes o juízo. E a menos que cada alma se arrependa deste seu pecado, desta independência não santificada que está a insultar o Espírito de Deus, andarão em trevas. Satanás tinha cegado aqueles que tinham rejeitado esta mensagem e assim perverteu a sua mente. E estas mensagens não são somente para aqueles que viveram naquela altura, mas também para nós, meus queridos irmãos, para todos aqueles que rejeitam também esta mesma mensagem. Alguns de nós até podemos rejeitar ou não esta mensagem em teoria, mas se não produzirmos frutos do Espírito, é porque estamos rejeitando esta mensagem no nosso coração. A luz tem brilhado em Battle Creek, em raios claros e brilhantes, mas quem dos que tomaram parte na reunião de Minneapolis veio para a luz e recebeu os ricos tesouros da verdade que o Senhor lhes enviou do céu? Quem se manteve passo a passo com o líder Jesus Cristo? Quem fez plena confissão de seu zelo errado, sua cegueira, seus ciúmes e suposições malignas, seu desafio à verdade? Nenhum. E por causa de sua longa negligência em reconhecer a luz, ela os deixou muito para trás. Eles não têm crescido na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que aqui diz: nenhum daqueles que tinham rejeitado esta mensagem reconheceram a luz. Achavam que estavam rejeitando uma mensagem que eles supunham que vinha da parte de Satanás. Quantos hoje também, quando apresentamos a mensagem da justificação pela fé, a mensagem dos 3 anjos para o povo adventista, dizem que nós estamos levando uma mensagem do diabo, uma mensagem que divide a igreja, uma mensagem que é extremista, etc. No livro Materiais de 1888 e na página 367, podemos ler o seguinte da mensageira do Senhor. A mensagem que foi dada ao povo, nessas reuniões, apresentou em linhas claras não apenas os mandamentos de Deus, uma parte da mensagem do terceiro anjo, mas a fé de Jesus, que abrange mais do que geralmente se supõe. E será bom que a mensagem do terceiro anjo seja proclamada em todas as suas partes, pois o povo precisa de cada jota e tilde dela. Se proclamarmos os mandamentos de Deus e deixarmos a outra metade mal abordada, a mensagem ficará desfigurada em nossas mãos. Aqui vemos que a mensageira do Senhor está a dizer que a mensagem dos mandamentos de Deus tem que incluir a fé de Jesus, que é a mensagem da justificação pela fé. Se pregarmos apenas a lei de Deus sem a justiça de Cristo, estamos transmitindo uma mensagem incompleta, uma mensagem errada. O mesmo acontece quando só falamos da justiça de Cristo sem a lei. Também se torna uma mensagem incompleta e errada. Por isso, o nosso terceiro pilar são os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esta é a verdadeira justificação pela fé que nos leva à santidade. Não posso aprovar este modo de proceder, pois os nossos irmãos são impelidos por um espírito que queima os seus sentimentos, que perturba os seus impulsos, de modo a controlar o seu juízo.
enquanto estiverem sob uma excitação como a atual, não estão preparados para tomar decisões seguras. Naquela altura, eles quiseram tomar uma decisão, mas a mensageira do Senhor disse que não poderiam tomar uma decisão baseada em sentimentos, em emoções. E quantos de nós hoje também não tomamos decisões movidos por impulsos e sentimentos, meus irmãos? Quantos não vêm até nós e dizem o quanto interessante é a mensagem adventista genuína? Mas com o passar do tempo, vemos que a maioria deles aceitaram esta mensagem não por raciocínio, mas sim por emoções e sentimentos. E o que é que acontece depois? Abandonam esta mensagem e voltam para a sua vida anterior. A.T. Jones e Ellen White uniram-se numa série de palestras sobre Cristo, Nossa Justiça, em janeiro de 1889, em South Lancaster, Massachusetts. Relatando essas reuniões na Review, Ellen G. White disse que o povo aceitou a mensagem com alegria. O testemunho geral dos participantes foi que eles haviam adquirido uma experiência além de qualquer coisa que já haviam conhecido antes. Eles testificaram de sua alegria porque Cristo havia perdoado seus pecados. Seus corações estavam cheios de gratidão e louvor a Deus. Havia uma doce paz em suas almas. Então, a nossa história denominacional mostra-nos que, passado algum tempo do Congresso de 1888, já no início de 1889, a mensageira do Senhor e o pastor Jones estavam dando a mensagem de justificação pela fé, e havia irmãos aceitando esta mensagem com alegria. Apesar dos líderes terem rejeitado esta mensagem, a mensageira do Senhor e os 2 mensageiros enviados nessa assembleia não se calaram e continuaram dando uma mensagem que Deus lhes havia incumbido. Tanto Jones como Waggoner, juntamente com Ellen White, participaram da sessão da Conferência Geral no outono de 1889 em Battle Creek, sob a direção do presidente da Conferência Geral, O.A. Olson. Jones dirigiu uma série de estudos sobre a justificação pela fé que trouxe luz, verdade e alegria aos ouvintes. Como o pastor George Butler, que era presidente da Conferência Geral naquela altura, estava enfermo, quem assumiu a liderança foi o pastor de origem norueguesa, o pastor Olson. E este pastor também aceitou a mensagem da justificação pela fé. Mas não nos podemos esquecer que em muitos lugares, em muitas igrejas adventistas naquela altura, esta mensagem não foi aceita, apesar de muitos também a aceitarem. Havia então uma divisão. Vejamos o que escreveu em 1890 a irmã White na Review and Herald de 26 de agosto. Desde a época da reunião de Minneapolis, tenho visto o estado da igreja de Laodiceia como nunca antes. Tenho ouvido a repreensão de Deus dirigida àqueles que se sentem tão bem satisfeitos que não conhecem sua miséria espiritual. Aqueles que perceberam sua necessidade de arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo terão contrição de alma, arrepender-se-ão de sua resistência ao Espírito do Senhor. Em 1890, a irmã White descreve que, nesta altura, a igreja já se encontrava no estado de Laodiceia, ou seja, encontrava-se num estado miserável. E, a menos que se arrependesse, o Espírito do Senhor não reinaria no seu meio. Mas houve um pequeno despertar em 1891. Vejamos o que continua a dizer este livro. Na terceira Assembleia Bíblica, um bom espírito prevaleceu novamente e o tom do Congresso da Conferência Geral de 1891 foi estabelecido. Neste Congresso, Olson relatou que as Assembleias Bíblicas tinham sido bem-sucedidas para além das expectativas. Ellen White escreveu: "O Senhor esteve em nosso meio e vimos sua salvação. Nunca assisti a uma sessão da Conferência Geral em que o Espírito do Senhor fosse tão manifesto no estudo de sua palavra como nesta ocasião. As bênçãos de Deus
foram tão evidentes nesta sessão da Conferência Geral que o redator da Review ficou impressionado ao escrever, no final da sessão, que estamos agora no limiar do derramamento do Espírito prometido, da chuva de Seródia, pela qual a mensagem será concluída com poder e abreviada em justiça. Apesar deste pequeno despertamento que ocorreu em 1891, o que é que propuseram os líderes da Conferência Geral à irmã White? Que ela viajasse para a Austrália, dizendo-lhe que ela teria mais tempo para poder lá escrever e que ela poderia instruir aqueles irmãos lá na Austrália. Também temos que recordar que ela esteve na Europa anos antes, fazendo uma grande obra no continente europeu. Então, alguns dirigentes lhe propuseram viajar agora para a Austrália. Mas sabemos quais os intentos daqueles homens. O seu objetivo era afastar a mensageira do Senhor do centro da obra adventista em Battle Creek. E assim eles agiriam de acordo com a sua vontade, sem interferência da mensageira do Senhor por perto. Ellen White orou a Deus para saber se era a sua vontade que ela fosse para a Austrália. Mas Deus não lhe deu qualquer resposta sobre esse assunto. Ela, na realidade, foi para a Austrália, mas acabou por reconhecer que foi um erro ir para esse continente, porque ao ir para a Austrália, a mensagem da justificação pela fé seria perdida de vista. Os dirigentes queriam que a mensagem de 1888 terminasse por ali. E então, além de enviarem a mensageira do Senhor para a Austrália, enviaram o pastor Jones para a Califórnia e o pastor Waggoner foi enviado para a Inglaterra. Separaram este trio de mensageiros com a finalidade de neutralizarem a mensagem da justificação pela fé. Vejamos o que ela escreveu já na Austrália em 1896. A vontade de que partíssemos da América do Norte era tão grande que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Aqueles que estavam cansados dos testemunhos prestados foram deixados sem as pessoas que os prestaram. A nossa separação de Battle Creek foi para deixar que os homens seguissem a sua própria vontade e caminho, que consideravam superior ao caminho do Senhor. Como vemos através das palavras da própria profetisa, ela aqui enfatiza que aqueles homens da Conferência Geral queriam afastá-la do centro da obra adventista. Deus tinha outros meios para que a obra na Austrália pudesse avançar, mas aqueles homens queriam desviar completamente a mensagem da justificação pela fé, levando a irmã White, juntamente com o seu filho William, para o continente distante. No início da década de 1890, vemos que a irmã White escreveu que havia um bom número de membros da Igreja que estavam aceitando a mensagem da justificação pela fé. E por isso ela escreveu que naquela altura a Igreja Adventista não poderia ser chamada de Babilónia, pois estava recebendo o refrigério do Espírito Santo com aquela mensagem. Mas poucos anos mais tarde vemos que houve um retrocesso com a mensagem da justificação pela fé. Já fizemos um estudo sobre a irmã White chamar a Igreja Adventista de Babilónia. E nesse estudo mostramos que em 1895, 1896, ela volta a escrever que a Igreja voltou ao estado de Laodiceia e que a presença de Deus não estava no seu meio. Poderíamos até dizer que ela voltou a esse estado porque rejeitou novamente a mensagem de 1888. Mas há um aspecto que temos que realçar aqui, meus irmãos, e fazer justiça a dois homens que na altura tinham rejeitado a mensagem de 1888. Tanto o pastor Schmidt como o pastor Butler, eles arrependeram-se. Vieram a aceitar a mensagem da justificação pela fé. Mas infelizmente não ocorreu assim com outros líderes. Retomemos ao livro Portadores de Luz, na página 186. Ao longo da década de 1890, a imagem dos dois jovens, amplamente considerados como dissidentes de 1886 a 1889, que estavam prontos a quebrar a unidade da Igreja, mudou radicalmente, tornando-se praticamente heróis. O pastor Jones liderou a luta pela liberdade religiosa, tornou-se um respeitado professor da Bíblia no colégio de Battle Creek,
serviu na diretoria da Conferência Geral e de 1897 a 1901 foi editor da Review. Uriah Schmidt, o seu antigo adversário, foi despromovido a editor associado durante esses anos. Vemos então que aqueles que os consideraram como dissidentes, em 1890 já os tinham como heróis, porque pregavam em muitas igrejas e houve um despertamento nessas igrejas. O pastor Jones chegou mesmo a ser membro da Conferência Geral. E tudo correu muito bem até ao ano de 1900. Mas o que é que aconteceu com Jones e Waggoner depois dos anos de 1900 em diante? Esta carta que a Mensageira do Senhor escreveu a Uriah Schmidt em 1892 diz o seguinte: é bem possível que o pastor Jones ou Waggoner sejam derrotados pelas tentações do inimigo. Mas, se isso acontecer, isso não provará que eles não receberam nenhuma mensagem de Deus ou que a obra que fizeram foi um erro. Mas, se isso acontecer, quantos tomariam essa posição e entrariam numa ilusão fatal, porque não estão sob o controle do Espírito de Deus? Andam nas faíscas do seu próprio fogo e não conseguem distinguir entre o fogo que acenderam e a luz que Deus deu. E andam na cegueira como os judeus. Infelizmente, sabemos pela história denominacional adventista que Jones e Waggoner acabaram por apostatar. Ambos aceitaram as ideias panteístas do Dr. Kellogg e parece-nos até que a apostasia do pastor Waggoner se tornou mais acentuada, porque além de ter aceito as teorias panteístas, também acabou por deixar a sua primeira esposa e juntar-se a outra mulher. No início da década de 1900, estes homens já não eram nada daquilo que tinham sido anos antes. E aqueles que rejeitaram a mensagem de 1888 regozijaram-se quando viram que estes homens tinham apostatado. E então disseram que, pelo facto de eles terem mais tarde apostatado, isso significava que a mensagem que trouxeram em 1888 não provinha de Deus. Mas aqui nesta passagem vemos que a Mensageira do Senhor nos diz que mesmo que aqueles pastores, Jones e Waggoner, viessem a ser derrotados pelas tentações do inimigo, isso não provaria que Deus não os tivesse utilizado naquele momento para trazerem uma mensagem de vida e salvação ao povo de Deus. Muitos atualmente também rejeitam a Jones e a Waggoner, tendo a desculpa de dizer que eles apostataram e, por esse motivo, a mensagem que deram no início era falsa. Mas, pelo facto de eles terem apostatado mais tarde, isso não significa que a mensagem que trouxeram em 1888 não fosse de Deus. A mensagem, como já vimos, através do Espírito de Profecia, veio sem dúvida da parte de Deus. Ellen reconheceu que alguns que se haviam oposto à mensagem de 1888 usariam essa apostasia dos mensageiros como prova de que a mensagem estava errada. Ela chamou essa posição de um engano fatal. No entanto, a hesitação dos mensageiros, sem dúvida, ajudou a descarrilar o reavivamento no início da década de 1890. Durante a década de 1890, foram publicados vários livros do Espírito de Profecia cheios da mensagem da justificação pela fé. Temos aqui pelo menos 5 deles. O Desejado de Todas as Nações, publicado em 1898, O Caminho a Cristo, em 1892, Patriarcas e Profetas, 1890, Parábolas de Jesus, em 1900 e O Maior Discurso de Cristo, em 1896. Estes livros ajudam-nos muito a entendermos a verdadeira justificação pela fé que nos conduzem à santificação. Também podemos mencionar os 4 volumes de materiais de 1888 da irmã White. E aqui existem imensas compilações de registros de que a Mensageira do Senhor escreveu sobre este assunto, que ocorreu na Assembleia da Conferência Geral em 1888. Existem também vários livros dos pastores Jones e Waggoner. A Carta aos Romanos, Lições de Fé, Cristo e Sua Justiça, As Boas Novas em Gálatas, O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, O Concerto Eterno, A Mensagem dos Três Anjos, etc.
Estes livros sempre sofreram uma grande oposição da instituição adventista. Por isso, praticamente não os têm publicado. E atualmente muito menos. Existem apenas alguns leigos que os publicam. Antes de finalizarmos o nosso estudo de hoje, vamos responder à pergunta que foi feita na Assembleia da Conferência Geral, que foi: qual a lei que é mencionada em Gálatas capítulo 3 e versículo 24? E podemos ver aqui neste slide dos escritos de Ellen White, na secção de cartas e manuscritos, o volume 15 de 1900, republicando um artigo sobre a lei em Gálatas. A mensageira do Senhor fala-nos sobre a lei em Gálatas e ela diz-nos então o seguinte: perguntam-me sobre a lei em Gálatas. Que lei é o mestre-escola para nos levar a Cristo? Eu respondo: tanto o código cerimonial como o código moral dos 10 mandamentos. Agora vamos ler o que ela nos diz na carta 96 de 1896. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Nessa escritura, o Espírito Santo, por meio do apóstolo, está falando especialmente da lei moral. A lei revela-nos o pecado e leva-nos a sentir a nossa necessidade de Cristo e a recorrer a Ele para obter perdão e paz, exercendo o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela, em 1900, fala que a lei em Gálatas tanto é o código cerimonial como o código moral. E agora, em 1896, ela dá um realce para a lei moral, porque a lei moral faz ver-nos como pecadores e sentirmos a necessidade de Cristo. Por isso, ela é um aio para nos levar a Cristo. Por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos têm conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Nós não podemos esquecer que foi precisamente no ano de 1888 que esteve para ser promulgado nos Estados Unidos a lei dominical. Foi o pastor Jones que foi ao Congresso defender a liberdade religiosa e com um discurso cheio do poder do Espírito Santo, essa lei não chegou a ser promulgada. E porquê é que isso aconteceu e foi permitido que essa lei não entrasse em vigor? Porque o povo de Deus rejeitou nesse preciso ano a mensagem de verdadeira justificação pela fé. E até ao dia de hoje nos encontramos nesta terra, que simboliza o deserto pelo qual passaram também os israelitas quando murmuraram e acabaram por estar 40 anos em peregrinação no deserto. Só que a nossa peregrinação, meus irmãos, já vai em 136 anos, se contarmos desde 1888 até ao ano de hoje. Algo tem estado mal com o nosso povo. E este texto da mensageira do Senhor é bem claro. Não é Deus que retarda a sua promessa, mas somos nós, como povo de Deus, que permanecemos neste mundo de pecado por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa mundanidade e pela nossa falta de compromisso com Deus. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, se nós não dermos esta mensagem e a vivermos, outros tomarão a dianteira e nós seremos passados por alto. Chega de vagarmos tantos anos nesta terra, de vermos tanto sofrimento, de vermos tantas calamidades, de vermos tanta promiscuidade. Sabemos que Cristo vai voltar em breve. Quer nós preguemos ou não esta mensagem, mas é nosso dever levar esta mensagem àqueles que não a conhecem. Chega de sermos papa-sermões e passemos, irmãos, à ação. Estudemos por nós próprios a Bíblia e o Espírito de Profecia. Imprimamos livros e folhetos e os distribuamos entre colegas de trabalho, entre vizinhos e outras pessoas
que possamos contactar no nosso dia a dia. Se desejamos realmente ver Jesus em breve, trabalhemos pela salvação das almas, pela transformação do nosso caráter e não venhamos a cometer os mesmos erros daqueles que rejeitaram esta mensagem. Que este estudo nos ajude para que possamos aprender com os erros do antigo Israel, que possamos aprender também com os erros que cometeram os nossos pioneiros adventistas. Convido-te, meu irmão, minha irmã que me escutas, a divulgares esta mensagem, este vídeo, com o maior número de pessoas. Se tu estás procurando aprender a sã doutrina, então coloca-te a pregar também para que muitos outros possam escutar esta mensagem. E assim podemos fazer a obra unidos com uma única mensagem, com uma única doutrina. Porque Jesus quer que nós nos unamos sob a sã doutrina e nos unamos na verdade. Que Deus nos guarde e nos abençoe a todos.